Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir. É as paz, Gladys. É as paz, meus amados. O povo está entrando, o povo está chegando. Paz, Eliane Mesquita. Essa é a nossa oração hoje. Abre os meus olhos para que eu possa ver. É as paz, Manelzinho. Diaconisa Sandra, Pastor Jorge. O povo está chegando. Aproveita você que está chegando. Pega já nessa introdução. É as paz, Pastor Liliane. E já compartilha. Compartilha aí nos seus grupos do Face. Chama todo mundo. Vamos juntos adorar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Teu grande amor. Serginho. Mira. Manda um abraço pra Regina, Serginho. Maiara, amamos vocês, hein? Abra o meu caminho para que eu possa andar, Senhor. Hoje nós estamos iniciando, né? Deixa eu tá aqui, controlar aqui o volume, né? A nossa imersão. O que é imersão? Imersão é um tempo de aprofundamento. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Opa! Imersão é um tempo de aprofundamento que nós temos juntos, um tempo de qualidade, para louvar e bendizer o nome do Senhor. E desde já, eu quero convidar você, né? Aí no seu quarto, no seu secreto, na sua casa. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aí. Vamos fazer uma oração. Deus, aqui nós estamos. Muito obrigado pela vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, por esse período, esse tempo de qualidade que teremos. Esse tempo de imersão, ó Pai. Abençoa a vida, o lar dos teus filhos. Que o teu nome seja glorificado. Ó Pai amado, que seja um tempo de aprofundamento, onde juntos possamos nos alimentar e fortalecer o nosso espírito pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos. O nosso tema de hoje, tá? É um tema muito conhecido e muito comentado. Mas eu quero convidar você a entender um pouco desse tema, né? Criar raiz. Criar raiz e dar fruto. Qual é a minha prioridade? Qual é a sua prioridade? Criar raiz ou dar fruto. E desde já nós sempre utilizamos a imersão, sempre utilizamos a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é Jesus falando conosco, e ali está o fundamento para a nossa Bíblia, para a nossa vida. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, tá? Mateus capítulo 26, é uma palavra muito conhecida, mas às vezes nós lemos, nós ouvimos e nós não paramos para poder estudar essa palavra. Graça e paz, Diaconisa Leila. Manda abraço pro Brunão, Diogão, né? Serginho. Abraço aí pro B. Cadu, Cadoragem. Deus abençoe, graças a Deus. Então vamos lá. Mateus, capítulo 26. Conforme eu havia dito no início, é uma palavra muito lida, é uma palavra muito falada.
mas às vezes nós só paramos um tempo para poder ler e comentar de um lado, mas não entender o outro lado. Entender o que a palavra do Senhor nos fala. A palavra do Senhor, ela é revelada. Guarda que eu vou falar para os irmãos. Eu estou olhando para o lado que eu estou preparando aqui, tá, irmãos? Graças, paz, Angélica, pastor Márcio. Então vamos lá, acompanha conosco. Mateus capítulo 26. Abre aí a sua Bíblia. Tia Luzeni, manda abraço para o tio Levi. Mateus capítulo 26, verso 73. Diz assim, a palavra de Deus, eu estou usando a nova versão transformadora, super indico, principalmente para quem é jovem, né? Os mais novinhos, que tem aquela dificuldade para entender algumas palavras, né? Dentro da Bíblia, que eu quero convidar você. Usa a NVT, nova versão transformadora, ou a NVI, ou a King James atualizada, que são excelentes versões para você se aprofundar na palavra de Deus. Acompanha comigo. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Queridos, essa palavra chama muito ao nosso coração quando Deus falou conosco nessa semana. Certamente você é um deles. Por que o povo, a multidão, chegou e falou assim: certamente você é um deles? O modo de falar de Pedro o denunciava. O modo de falar de Pedro declarava que ele era um deles. E aí eu aprendo algo muito importante que a gente precisa guardar nos tempos de hoje sobre criar raiz ou dar fruto. Qual é a nossa prioridade? Primeira coisa que a gente aprende lá no Evangelho de João: o fruto. Glória a Deus pela tua vida, Viviane, seja bem-vinda, manda abraço pro Marcão. O fruto, ele não sai de mim, o fruto, ele sai de Cristo e passa pela minha vida. E a palavra do Senhor vai dizer que nós daremos frutos na estação própria. Então a nossa prioridade não é dar fruto, porque a estação própria para minha, para a sua vida, para a nossa família, não somos nós quem determinamos. Tudo está escrito e determinado por Cristo. A estação própria, o tempo próprio, porque Jesus, ele nunca chega atrasado. Então pega essa palavra aí. Não se preocupem em dar fruto. O fruto é consequência, porque o fruto vai ser dado em nome de Jesus. Mas a nossa prioridade precisa ser criar raiz. E eu estava conversando com a pastora Liliane ainda há pouco, né, na hora do almoço. Aí você vai falar assim: pô, pastor Tadeu, são 10 para as 8, hora do almoço? Sim, hora do almoço. Pai, Juliana, manda abraço para as crianças. Giovana, Jesus, manda abraço para o Wellington, para a família toda, em nome de Jesus. Então entenda, eu estava falando com a pastora Liliane, o mais interessante é quando a raiz, ela cresce para baixo. Tem raízes que elas se espalham e permanecem na superfície. Só que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender que a nossa raiz precisa se aprofundar, precisa ir para baixo, se aprofundar, porque quanto mais profunda for a minha raiz, eu repito pela terceira vez que isso é muito forte, quanto mais profunda for a minha raiz, mais forte será a árvore, mais forte será o fruto, porque nós precisamos entender que existem ventos que derrubam árvore, existem ventos que destroem árvores, mas quando você está fundamentado na rocha, quando a árvore está com a raiz lá fundo, bem aprofundada mesmo, a ponto de que as raízes não podem ser vistas, aí, meu querido, você está fortalecido. E a palavra de Deus, isso me faz lembrar de Ezequiel, quando Ezequiel teve a visão e a água estava nos seus artérios, depois nos seus joelhos, depois na sua cintura, e chegou um tempo que só podia passar a nado. E aí vamos aplicar para essa verdade, para a questão de raízes. Vai haver um tempo, e o tempo é agora, que você não pode se contentar em ter as suas raízes nos seus tornozelos. Nós precisamos aprender a aprofundar as nossas raízes. Em tempo e fora de tempo, precisamos aprofundar as nossas raízes em Deus. E aí eu quero convidar você a entender, vamos fazer uma viagem juntos? Tá? Porque algo eu aprendi, eu estou falando de Pedro.
Pedro é aquele que Deus falou assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Graças, paz, irmã Elizabeth, graças, paz, Edna, Josivaldo, te amo, filho, graça e paz, bom te ver. Então nós precisamos entender quem era Pedro. Pedro era uma pessoa assim como eu e você. Pedro andava com Cristo, Pedro se alimentava, Pedro sentava à mesa com Cristo, só que algo me chamou a atenção, que nós sabemos da história que Pedro negou a Jesus 3 vezes e o galo cantou, todo mundo sabe essa história, só que eu quero incentivar você a entender o processo, o ciclo do crescimento espiritual. Pedro, ele era pescador de peixes, perdão. Pedro era pescador normal, só que Jesus lhe chamou para ser pescador de almas. E a partir daquele momento, a partir do momento do chamado, Pedro foi tendo experiência em cima de experiência, passou por tantas coisas, viu sinais e prodígios, a obra do Senhor sendo manifesta, até que chegou um determinado momento onde Pedro se deparou com uma verdade, um momento onde ele foi criticado, e é um momento onde Pedro disse assim: Pedro, você é um deles, e Pedro negou a Jesus a primeira, negou a Jesus a segunda, e na terceira ele ouviu: certamente você é um deles, a tua fala te denuncia. O primeiro aprendizado que eu tenho nessa noite: quem tem raiz profunda, guarda que eu vou falar para você, quem tem raiz profunda, não importa o que você fez no passado, não importa o tamanho do teu pecado, mas se você tem raiz profunda em Cristo, raiz profunda em Deus, você é reconhecido como filho de Deus. Você é reconhecido como seguidor de Jesus. Você é reconhecido, por mais que você diga que não, eu não sou um deles, mas você vai ouvir isso, a tua fala te denuncia. Atenção, diáconos, atenção, ministros, pastoras, ministros. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Deus, para chegar aquele momento de dizer: você é crente, eu quero o Deus que você serve, você é diferente. Sabe quando alguém te encontra no mercado, olha para você e fala assim: você é diferente. Não é pela tua etnia, não é pela tua conta bancária, mas é pelo aquilo que você carrega. Aquele que tem raiz profunda em Cristo reflete a luz de Cristo. Assim como Pedro chegou lá no livro de Atos, Pedro e João estavam na porta do templo. Ele disse assim: eu que não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe? Só tem autoridade liberada por Deus para liberar essa palavra aquele que tem raiz profunda. Eu e você precisamos aprofundar as nossas raízes, e o aprofundamento faz parte do ciclo de crescimento espiritual. Se você parar para imaginar, Pedro, que ouviu o chamado com Jesus, era um. Pedro, nesse exato momento, era outro. E Pedro, depois do galo cantou 3 vezes, explodiu de uma tal forma, ele começou a caminhar num nível espiritual de uma tal forma, que por onde Pedro passava, a sua sombra curava, mas não era Pedro, era aquilo que estava dentro de Pedro. E eu quero liberar o segundo aprendizado para a tua vida nessa hora. Você quer que sinais e prodígios sejam feitos através da tua vida? Então aprofunda as tuas raízes. Você quer que por onde você passe, a tua vida seja um canal de bênção? Ao começar na tua casa, aprofunda as tuas raízes, não no homem, mas em Deus, porque quando nós depositamos a nossa confiança no homem, o homem nos frustra, o homem magoa, o homem se esquece. Agora Deus não se esquece, Deus não magoa, e Deus restaura quem está caído. Se tem alguém caído aqui que está assistindo essa live hoje, receba essa palavra em nome de Jesus. A força que você precisa vem de Deus. A alegria que você precisa vem de Deus. A libertação que você precisa vem de Deus. Então o meu convite para você hoje é aprofundar as suas raízes em Deus. Aprofunda a tua raiz nele, porque bendito será nessa terra, em nome de Jesus. E dando continuidade, no ciclo de crescimento, se você já parou para imaginar, às vezes nós nos preocupamos tanto com os frutos, A pessoa aceitou Jesus hoje, já está se preocupando em dar fruto. A pessoa, e com fruto, e está lá
toca, canta, prega, louva, tá se preocupando tanto com fruto, que se esquece de aprofundar em suas raízes. E no ciclo de crescimento de plantas frutíferas, a palavra do Senhor vai dizer, pelos frutos o conhecereis. Então eu estou falando de frutos, de plantas frutíferas. No ciclo de crescimento de plantas frutíferas, o fruto é a última coisa que chega. O fruto é a última coisa. Tudo começa com uma semente plantada. Então hoje eu estou plantando uma semente na tua vida. Alguém já plantou uma semente na tua vida. Você já plantou uma semente na vida de alguém. O momento agora é dessa semente começar a germinar. E aí a raiz vai começar a vir. Ó. Aí a raiz vai começar a vir. E se você parar para analisar, Deus planta a semente. Tá? E rega a semente com o Espírito Santo. Aí eu lembro lá de Paulo. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Tá? Quem dá o crescimento é Deus. Então Deus planta a semente e rega com o Espírito Santo. E então nesse exato momento ele começa a construir um sistema de raízes. Eu estava conversando com a pastora Liliane, ainda há pouco, no almoço, 7 horas da noite. Estava conversando com ela que o sistema de raízes de Cristo, de Deus, é extraordinário. Porque o sistema de raízes de Deus, ele não te impede de você, não vai fazer você deixar de pecar. Porque isso aí já é a tua parte, é a parte do homem. Mas o sistema de raízes, ele não anula a graça que está sobre a tua vida. Porque quanto mais fundo eu tiver, a minha raiz estiver em Cristo, quanto mais fundo, mais forte eu sou em Cristo. Quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, menos eu peco. Quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mais eu me assemelho a Cristo. Você viu quando o apóstolo Paulo falou assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? O apóstolo Paulo está deixando bem claro que ele estava com a raiz ali aprofundada. Então eu e você precisamos aprofundar as nossas raízes. E às vezes o que nos impede de aprofundar as raízes são os nossos próprios olhos. Os nossos próprios olhos. Porque nós estamos olhando para tanta coisa que está ao nosso redor e nos esquecemos de olhar para Jesus. Olhamos para a corrupção. Hoje essa semana eu estava conversando com o meu pai. Querido, o problema da corrupção, tá? Eu aprendi isso com um pastor, um homem de Deus, o apóstolo Luiz Hermínio. Sou grato a Deus pela vida e o chamado dele. Às vezes a gente está gastando tempo em falar mal do Brasil, e nós não estamos orando. Porque os nossos olhos estão voltados para a corrupção. Só que se os nossos olhos estiverem voltados para Cristo, eu creio no poder da oração, amém? Eu creio no poder da oração. Quando os nossos olhos se voltarem para Jesus, nós vamos entender que a nossa bênção ela não depende de ter corrupção ou não. A nossa vitória não depende de quem está no governo ou não. A nossa vitória não depende do voto de quem nós vamos votar para prefeito, para governador ou não, o presidente ou não. A nossa vitória, a nossa restauração, a nossa libertação está em Cristo. E Cristo é o dono do tempo. Sabe lá no livro de Gênesis, quando não havia nada, e Deus disse assim, haja. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Pode não haver nada, nenhuma expectativa de libertação e de cura para você. Mas quando Deus diz, haja, começa a haver na tua vida. Porque o haja de Deus muda muita coisa. Muda a água para o vinho. O haja de Deus faz o enfermo andar. Faz o oprimido ser liberto. O Deus do nada faz tudo. Mas isso só recebe quem aceita. E só aceita quem tem raiz profunda. Porque quando eu aprofundo as minhas raízes, eu conheço aquele que me conhece, mesmo ainda sem forma. Quando eu aprofundo as minhas raízes em Deus, eu conheço aquele que me conhece, mesmo ainda sem forma. Sabe, Jeremias, quando Deus chegou assim, Jeremias, desde o ventre da tua mãe já te conhecia, Jeremias. Deus quebrou Jeremias. Jeremias não esperava aquela palavra, ou seja, então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O terceiro aprendizado que a gente tem hoje.
Você quer ser vitorioso? Amém? Você quer uma porta de emprego? Amém? Você quer a cura? Você está precisando de algo hoje em nome de Jesus? Então você simplesmente tira os olhos do que está ao seu redor e foca em Jesus que te ama. Tira os olhos da situação adversa e olha para Cristo que está de pé no trono. O leão está rugindo em teu favor. Aleluia. Ei, o leão está rugindo em favor da igreja. O leão está trabalhando. Nunca se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E só espera em Deus aquele que tem raiz profunda. A raiz profunda faz-me entender que o tempo pode ser inimigo da paixão, mas o tempo não anula a promessa de Deus para a minha vida. Ei, pega essa palavra aí. O tempo pode ser o inimigo da paixão, mas o tempo, as circunstâncias, a pandemia, o isolamento, nada anula a promessa de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida e nossa família. Dando continuidade, aleluia. Deus está aqui, querido. E aí eu peguei um exemplo do que são pessoas sem raízes. Pessoas que vão à igreja, tá? Gostam do ambiente, gostam da música, gostam do estilo, gostam simplesmente das pessoas, gera empatia, gosta da palavra, gosta daquilo que a igreja proporciona. Aí a pessoa vai para a igreja, vai para um culto, recebe a palavra com alegria, pega e fica esperando a palavra que foi liberada de Deus para a sua vida. Porém, essas pessoas não deixam o jardineiro, aleluia, não deixam o jardineiro retirar as ervas daninhas do coração. Essas pessoas não deixam que Cristo crie raiz nas suas vidas. Eu estou olhando para cá porque eu rascunhei isso, estou olhando para os irmãos. Então o que acontece? Existe esse tipo de pessoas. E esses tipos de pessoas acabam se desviando do caminho. Porque em nenhum momento, se você parar para ler a Bíblia, em nenhum momento Jesus vai falar que nós não passaremos por situação que nós, em nenhum momento a Bíblia vai deixar clara, Jesus falando, que vai ser um mar de rosas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vai vencer. No mundo nós teremos circunstâncias onde teremos nosso coração ferido. No mundo nós passaremos por circunstâncias onde ficaremos decepcionados com pessoas. No mundo passaremos por circunstâncias que às vezes vai dar vontade de chutar o balde. No mundo às vezes vai passar por circunstâncias que vai dar vontade de sumir, sabe? Você nunca disse assim, pastor, hoje eu quero sumir, e quando voltar daqui a uns 10, 20 anos, já vai estar tudo resolvido. Você vai passar por tudo isso. Mas quando você entra no sistema de raiz de Cristo, você passa por tudo isso cantando louvor. Porque ele quebra o arco, ele corta a lança. Porque simplesmente ele faz você passar pelo fogo. Porque simplesmente quem tem raiz profunda pode sobreviver na fornalha. Querido, a cova dos leões e a fornalha é só para quem tem raiz profunda. Cova dos leões e fornalha não é para quem procura dar fruto, é só para quem se preocupa em aprofundar as suas raízes. Então aprofunde as suas raízes, porque no meio da prova que você está passando, alguém vai olhar para você e vai ver o quarto homem do teu lado. Aprofunda as tuas raízes, porque no meio do vento que está a tua casa, quando você menos perceber, as coisas vão começar a mudar em nome de Jesus. Sabe por quê? Raiz profunda me garante uma glória eterna. E aí as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, você é diferente. Por que você está falando que eu sou diferente? Eu não estou com camisa, escrito que eu sou crente. Não, mas a tua fala te denuncia. O modo de falar de Pedro, o modo de andar de Pedro, o modo de caminhar de Pedro demonstrava que ele tinha raiz profunda em Cristo.
E sabe por quê? Porque quando eu aceito Jesus como meu real Salvador, eu mudo. Não existe salvação sem transformação. A salvação é mudança radical de vida. Se eu aceitei Jesus, eu preciso mudar, porque o dono da minha vida agora é Cristo. Cristo é o dono da minha vida. Então o meu pensamento muda, a minha forma de falar muda, o desejo do meu coração muda, a forma de eu comer muda, a forma de eu me vestir muda, tudo muda na minha vida, a ponto das pessoas olharem para Pedro, assim como em nome de Jesus, vão olhar para você e vão dizer: você é um deles, você é um daqueles que andam com Cristo, você é um daqueles que levantam a mão e são abençoados e abençoam. Você é um deles. Você crê nessa palavra? Se você crê, pega essa palavra. Então não se preocupe em dar fruto, porque o fruto vai vir na estação própria. Se preocupe hoje em criar raiz. Só que criar raiz, aí você vai falar assim: pastor, o senhor falou sobre pessoas sem raízes, né? Pessoas que vão na igreja, tá? E passa por todo esse processo. Isso que eu estou falando é bíblico. Se você abrir a sua Bíblia, eu vou ler para você Lucas capítulo 8, verso 13 e 14. Mostra assim, Lucas capítulo 8, verso 13 e 14. Estou usando a nova versão transformadora. Vai dizer assim, ó: as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raiz profunda, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caem entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. Ou seja, existem pessoas que estão na igreja, assistem o culto, gostam do ambiente, conforme eu falei, recebe a palavra, se alegra, mas saiu da igreja, quando coloca o pé pro lado de fora, já vem aquela bomba, bum, e começa a se preocupar com o dia de amanhã. Esquece tudo aquilo que recebeu. Nós temos uma forma lá na igreja, uma palavra profética que a gente libera, que essa palavra é para você não abrir mão daquilo que você recebeu. A diaconisa Sandra acabou de botar assim, ó: a raiz faz gerar o fruto e mantém a árvore de pé. Isso a pastora Eliane falou ainda há pouco, tia. Realmente a raiz faz gerar o fruto. Quem gera o fruto não somos nós. Conforme está lá no livro de João. Mas quando a gente aprofunda a raiz, o fruto vem na estação própria, e a árvore permanece de pé. E se a gente parar para imaginar, existem pessoas que não estão permanecendo de pé, permanecem de pé durante o culto. Acabou o culto, já não está mais de pé. Sabe por quê? Porque não está aprofundando a raiz. Aprofunda as tuas raízes, querido. Aprofunda as tuas raízes, porque você vai permanecer de pé. Eu vou liberar a palavra agora. E se você quiser, você pega em nome de Jesus, mas eu vou liberar. Nenhum vento vai derrubar a tua vida. Nenhum vento, nenhuma tempestade vai derrubar a tua casa, porque maior é o Deus a quem eu e você servimos, e o nome dele é Jesus Cristo. Mas pastor, fulano está bebendo sem parar, outro está cheirando, está fumando, está se prostituindo. Eu volto a dizer, nenhum vento, nenhuma tempestade vai destruir a tua casa, vai destruir o teu casamento, porque maior é o Deus a quem eu e você servimos, e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Pai das luzes, aonde diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pega essa palavra para a tua vida, pega essa palavra para a tua família, e hoje eu quero te convidar, aprofunda as tuas raízes. O teu casamento vai dar certo, não importa se na tua casa nenhum casamento deu certo na tua família, mas o teu vai dar certo, porque você vai aprofundar as raízes do teu casamento em Cristo. Não importa se os filhos dos teus familiares todos estão perdidos, mas os teus não estão. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos atraídos para Cristo. Nós somos atraídos
pela cruz. Então pega essa palavra, os teus filhos, eles comerão do melhor dessa terra. Nenhuma prisão, nenhuma marra do passado vai ceifar a tua família. Nenhum gafanhoto vai destruir, acabar com a despensa, nem com a tua vida financeira. Sabe por quê? Porque eu estou profetizando e quem recebe essa palavra é só quem tem raiz profunda. A igreja do Senhor é uma igreja profética que vive no profético. E nós precisamos entender, só entende o profético aquele que tem raiz profunda em Deus. Aquele que tem raiz profunda em Deus. A Angélica acabou de botar aqui que quem nutre a árvore é a raiz. Porque a raiz tem que ser muito profunda. A gente estava até falando sobre isso, talvez seja redundante, mas é real, porque a pastora Eliane está vendo, ela vai falar assim para mim, eu falei, é verdade. A raiz é que vai fazer a árvore ficar de pé, querido. Aprofunda a tua raiz hoje. Não deixa, pastor, vou aprofundar minha raiz, deixa passar a pandemia. Não faz isso não, querido. Não faz isso não. Aprofunda a tua raiz hoje. Deus está nos dando oportunidade para aprofundarmos as nossas raízes. E aí eu lembro quando a irmã Patrícia começou a falar para a gente ficar um tempo sem murmurar. Aquelas pessoas que não têm raiz profunda, que não criam raiz e se preocupam com os frutos, murmuram toda hora. Tá chuva, sabe aquele crente pessimista? Tá chuva, tá ruim. Tá sol, tá ruim. Sempre tá tudo ruim. Mas nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Porque eu tenho uma certeza que não importa se tiver sol ou chuva, não importa se tiver frio ou calor, Ele está comigo em todo o tempo. E se eu fizer a minha cama no céu, ainda assim Ele estará comigo, como diz o salmista. Só entende isso, só vive isso aquele que tem raiz. Profunda a tua raiz, querido. Nós fomos chamados para pregar a verdade, para viver a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Uma igreja fortalecida e consolidada é uma igreja que tem raiz. Que tem raiz. Nós precisamos entender outra coisa. Que o nosso coração, eu peguei isso no livro que achei fantástico, né? O nosso coração... Deus é espírito, Ele vai falar o nosso espírito, mas o nosso coração é um ponto de conexão com Jesus. Tá? É o lugar onde Ele vai se tornar enraizado o nosso relacionamento com Cristo. Né? A raiz, quando ela é boa, ela gera uma árvore, uma boa árvore e um bom fruto. A raiz, quando é boa, ela gera uma boa árvore, né, Diaconisa Santa? E um bom fruto. Se preocupa com as raízes. Deixa que o fruto vai vir no tempo certo. Mas quando o fruto vier, vai ser aquele fruto que vai permanecer. Não sei se vocês viram. Não é que eu seja muito antigo. Eu tenho só 40 anos, né? Mas tem aquelas pilhas. Aí quando você pega, tem... Todo mundo queria comprar a Duracell, que a Duracell é a mais cara. Hoje é uma das mais caras. Mas as pessoas queriam as mais baratinhas e reclamavam. Por quê? As mais baratinhas funcionavam, mas a durabilidade era pouca. A Duracell é uma pilha cara, uma pilha alcalina cara, mas a durabilidade... Vamos trazer isso para o espiritual? Você quer pagar o preço? Não é barato, não. Foi caro. O sangue lá na cruz não foi barato. Foi caro. Um preço foi pago. Por isso que o nosso fruto, quando ele vem, ele permanece. Porque o nosso fruto, não é um fruto baratinho. Nós gastamos tempo, renunciamos muitas coisas para poder aprofundar a raiz. Mas quando a raiz está aprofundada, ela não está na superfície, quando ela está aprofundada. Se ela estiver na superfície, qualquer vento derruba. Agora, quando a raiz está aprofundada, querido, pode vir o vento que for, igual cana trilhada, pode vir o vento que for. Pastor, estou com um vento de 100 km por hora. Deixa vir, 200, deixa vir, 300, deixa vir, querido.
Pastor, eu estou com um vento que não dá nem mais para mensurar a velocidade do vento. Não estou preocupado, porque Deus é que sabe o caminho do vento. A minha árvore, a minha raiz está fundamentada nele. Está aprofundada nele. E ele sabe a minha estrutura, ele sabe o que eu aguento. Ele sabe. Então a minha preocupação é aprofundar a raiz nele, né? E infelizmente alguns cristãos, eles cedem à pressão. Ele acaba cedendo à pressão porque existe uma pressão. Para você poder aprofundar a raiz, existe a pressão. Tu vai ter que renunciar, querido. Você vai, para poder aprofundar a raiz, você vai ouvir muita coisa que você não vai gostar. Para poder aprofundar a raiz, você vai ter que gastar tempo. Vai. Poxa, pastor, eu tenho tempo para almoçar, eu tenho tempo para dormir, eu tenho tempo para estudar. Mas para Jesus, você não pode pensar dessa forma. Tudo dele, o tempo é Cristo, o tempo é para Cristo. Você vai ter que se gastar. O apóstolo Paulo vai dizer, eu quero me gastar e me deixar gastar. Eu tenho que gastar a minha vida para poder aprofundar a raiz. Eu tenho que dar o meu tempo para Deus para poder aprofundar a raiz. É uma pressão muito grande. É pressão dentro de casa, é pressão no trabalho, é pressão, é a mãe, é a sogra, é o sogro, é o pai, é o irmão, é o cunhado, é pressão de todos os lados. É pressão de todos os lados. Mas quando a gente cede a pressão, quando a gente tá querendo aprofundar a raiz, mas cede a pressão, guarda que eu vou falar para você. Automaticamente a gente começa a abandonar. O quê? O chamado. Quando a gente começa a abandonar o chamado, a gente cede, tá? A gente se desvia completamente de Deus. Pessoas que abandonam o chamado, elas podem continuar indo à igreja, elas podem continuar gostando do ambiente, mas elas já não estão íntimas de Deus como estavam um tempo atrás. Porque ela abandonou o chamado. Ela cedeu à a pressão do mundo de você caminhar como o mundo caminha, de você seguir o fluxo que o mundo dita. Sabe? A pressão que a gente passa de de levantar a bandeira, eu sou de esquerda, eu sou da direita, eu sou disso, eu sou daquilo. A pressão é uma pressão muito grande. Agora, quando a gente cede à pressão, a gente se desvirtua. Se desvia do caminho. Se desvia. E quando a gente se desvia do caminho, a gente perde a essência, onde tudo começou. Então, o meu convite para você hoje é não se desvie do caminho. Não perca a essência. Mas, pastor, e se alguém vir, a árvore não pode, não quebra. Mas se alguém vir e cortar o tronco, conforme a minha tia Luzeni, coisa linda, acabou de botar, eu quero te dar uma boa notícia. Vai brotar de novo. Vai brotar de novo. Vai brotar de novo. Sabe por quê, querido? Porque os sonhos de Deus nunca serão frustrados na vida daqueles que estão lado a lado com Cristo. Eu fico imaginando a pressão que Pedro passou. Pô, neguei, quando o galo cantou. Neguei. 3 vezes, neguei. Só que a palavra do Senhor vai dizer que tempos depois, passou um tempo. E quando chegou em Atos, por onde Pedro passava, a sua sombra curava. Uma pregação. Mais de 1000 almas se renderam a Cristo. Pedro chegou num ponto que ele chegou com bastante autoridade e disse, olha, eu não sei vocês, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Só entende isso, querido, quando você está com a raiz profunda em Cristo. Ele já está finalizando. Vamos lá, apenas permanecendo nele é possível produzir frutos que tenham durabilidade. E às vezes a gente se preocupa muito em dar fruto. Por que eu falei isso no início? E acaba não criando raiz, porque quando eu olho para Davi, ele foi chamado, devia ter assim uns 17 anos, garoto novo, sangue novo, né? Cheirando a leite ainda. Davi estava ali. Você sabe com quantos, 13, 17? Por aí, né? Sabe com quantos anos foi que Davi assumiu quando Davi começou a reinar? Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Ué, ele começou a aprofundar a raiz com 13. Com 30 anos de idade, foi que Davi começou a reinar. Você está entendendo, querido? Sabe esse tempo? 17,
20, 30, 40 anos? Quanto tempo você está esperando para o fruto chegar na tua casa? Quanto tempo você está esperando? Mas pastor, querido, esquece o tempo. Foca na raiz. Porque ele que sabe qual é a estação própria para o fruto chegar. Davi levou esse tempo todo. Aí quando eu olho para Jesus, Jesus nasceu, passou por todo o processo, e o ministério de Jesus durou 3 anos. Quanto tempo foi? E os frutos começaram a vir depois. Amados, frutos sobre a tua vida virão. Não importa a tempestade, não importa o vendaval. Não importa. Sim, foque em criar raiz. Porque assim como todos estão dizendo, a tempestade vai vir, o vendaval vai vir. Você pode até envergar, mas mesmo assim você vai continuar enraizado. Enraizado. Eu estou enraizado aonde? Eu estou enraizado em Cristo. Cristo é o fundamento. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, olharam para eles e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Amém? Já está finalizando. Mas para produzir, e aí eu quero finalizar com esse pedaço que eu achei ele fantástico. Para produzir, peguei um livro muito interessante do Jesus Copy, muito interessante. Para produzir é necessário que Deus te torne maior por dentro do que por fora. Para produzir é necessário que Deus te torne maior por dentro e não por fora. Eu vou repetir porque a irmã Patrícia até gosta quando eu falo, isso é muito didático e é muito forte. Para produzir, é necessário que Deus te torne maior por dentro do que por fora. Só que para que isso aconteça, isso demanda tempo. Tempo. Não existe. Você não adianta que você não vai criar raiz em 3 minutos. Miojo. Ensilame. Não adianta que você não vai criar raiz em um dia. Não adianta que você não vai criar raiz em um mês. Você não vai aprofundar sua raiz em 1 ano. Demanda tempo. 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 Deus precisa ser o centro da tua vida. Dá o teu tempo para Deus. Dá o teu tempo. Você precisa se gastar na igreja. Para o dono da igreja. O dono da igreja não é o pastor. O dono da igreja é Cristo. Isso demanda tempo. Eu preciso aprofundar as minhas raízes. E aquele que não gasta tempo aprofundando as suas raízes, passa na cabeça dele muita coisa. Ele não ouve ninguém e acha que tem razão. Aquele que não tem tempo e aprofundar as suas raízes não tem experiência de vida. Aquele que não tem tempo, não gasta tempo para aprofundar as suas raízes, não consegue entender que Deus, ele não mente, que Deus ele não chega atrasado. Aquele que não gasta tempo para aprofundar as raízes, não entende que Deus, ele sabe de todas as coisas, que Deus quer o melhor para mim e para você. Aquele que não gasta tempo aprofundando as suas raízes, não entende que o não de Deus também é bênção. Aquele que não gasta tempo aprofundando as suas raízes, não entende quando Deus fala, para. Quando Deus tira alguém da tua vida, ei, pega aí, hein? Quando Deus tira alguém da tua vida, quando Deus te tira de um lugar e te coloca em outro, quando Deus te tira de um local que você está ganhando muito e te coloca num local para você ganhar pouco. Aquele que não gasta tempo aprofundando as suas raízes não entende porque Deus te tirou do emprego, porque Deus está te colocando sentadinho no banco. Aquele que não gasta tempo aprofundando as suas raízes acha que conhecimento natural vai te fazer andar em lugares altos. Ei, aquele que não gasta tempo aprofundando as suas raízes acha que tudo vem pela força do braço. O teu braço pode ser grande, querido. Você pode levantar 300 quilos lá no supino, você pode fazer o que for, mas o braço do meu Deus é muito maior e mais poderoso. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, porém, confio no Deus da minha salvação. E eu só vivo essa palavra quem gasta tempo aprofundando a raiz. Amém? Tá pegando aí, querido?
Então, para a gente poder finalizar, o meu convite para você hoje, nessa imersão, é você aprofundar as suas raízes. Não se preocupe com os frutos. Os frutos já têm estação, já tem data, hora e a estação certa para vir. Não se preocupe com os frutos. Mas, pastor, eu quero ver. Calma, não se preocupe com os frutos. Se preocupe hoje em aprofundar as raízes. Esse tempo que Deus está liberando sobre a nossa vida, que você está na tua casa, não está indo à igreja, ou você está indo à igreja, ou você passou por algum familiar que viu que Deus levou, que Deus permitiu que fosse, ou que está internado, ou que se livrou da pandemia, desse vírus. É um tempo onde Deus está usando esses artifícios para te levar a aprofundar as suas raízes. Sabe quando o salmista diz assim, ó, espera em Deus, pois ainda o louvarei? Sabe o que diz essa palavra? Só vai entender essa palavra aquele que tem raiz profunda. Aquele que tem raiz em Cristo sabe esperar. Davi soube esperar. Abraão soube esperar. Passou um tempo, mas soube esperar. Noé soube esperar. Quantos anos para construir a arca? Soube esperar. E você está sabendo esperar? Não, pastor, eu levanto a mão e falo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Coisa linda, lindo salmo. Mas o mais lindo não é o salmo. É você entender aquilo que está saindo da sua boca, que você está proclamando. Amém? Por isso que o salmista vai dizer, aquietai-vos. O tempo agora é de ficar quietinho. O tempo agora não é se preocupar em dar fruto. É de ficar quietinho e aprofundar as raízes. Para quem está agitado aí, ó, se tem alguém agitado aí nos ouvindo, fica quietinho e aprofunda as suas raízes. Pastor, como é que eu aprofundo as minhas raízes? Querido, a nossa igreja, tá? Não importa o que digam, mas eu vou falar para você. A nossa igreja, tá? Vive a palavra de Deus. E a gente aprofunda a raiz, sabe como? É com jejum, é com oração, é em comunhão. É assim que eu aprofundo as minhas raízes. Então, vai ter jejum? Vai ter jejum. Vai jejuar. Jejua. Lê a Bíblia, tá? Caixinha de promessa, só tem promessa. Vai estudar a Bíblia. Acordou? Bom dia, Espírito Santo. Fala comigo. Amém, você pode pedir para os irmãos orarem por você, mas você precisa aprender a orar você sozinho, você sozinha. O mesmo Deus que fala com a gente, fala contigo. Você precisa aprender a fazer isso tudo. E você vai aprofundar as suas raízes. Você vai aprofundar as suas raízes. Pastor, me dá mais uma dica para aprofundar as minhas raízes? Te dou agora. Você quer? Aula dominical, escola bíblica dominical. Culto de imersão. Você quer mais um? Te dou outro. Você quer? Te dou. O culto de celebração. Sai da sua zona de conforto, querido. Dentro das limitações e obedecendo a OMS, tá? Os nossos governantes. Se der, vai para o culto. E se não der, daí assiste culto, mas assiste culto em casa dignamente. Coloca uma roupa digna para você assistir o culto. Não fica deitado no sofá com o celular ligado e ouvindo música, não. Foca, é Cristo. Faz um esforço. Precisa ser pago o preço para poder aprofundar a raiz. Para poder aprofundar. Amém? Você está entendendo? E aí a gente está finalizando hoje, mas eu quero te fazer um convite. Olha só, acabamos de colocar aí, ó. Acabamos de colocar, tá? Conferência Batalha Espiritual, sábado agora, hein? É o último módulo, é a última parte desse primeiro módulo. Então, sábado agora nós teremos quem? Tá? Pastora Rosângela Maia, pastor Carlos Viana. Eu quero te convidar, Avenida dos Mananciais, 995 Taquara, presencial, tá? Tem o telefone aí, você entra em contato, faz a sua inscrição com a pastora Liliane. Nós estamos com as últimas vagas. E nós temos um número reduzido, tá, queridos? Participe, pega o seu caderninho, pega a sua caneta, você vai levar em nome de Jesus. E não se esqueça, o telefone, DDD 21
8588-6834. 8588-6834. Se inscreva para a Conferência de Batalha Espiritual. Quais serão os temas, pastor? Arma de ataque e arma de defesa. Arma ofensiva e arma defensiva. Como é que eu uso isso dentro de casa? Pastor, e por que eu faço isso, aquilo, pastor? Como é que eu expulso, pastor? Querido, vai lá na conferência Batalha Espiritual, vamos juntos, quero te ver lá, sábado, 15 horas da tarde. Meu amado, em nome de Jesus, 15 horas não é 16, 15 é 15. Vamos honrar os profetas que estarão lá, pastor Carlinhos, pastora Rosângela Maia, 15 horas, se programa desde já, vamos juntos. Quero te ver lá em nome de Jesus. Amém? Estamos finalizando, mas agora eu quero orar pelas tuas finanças, sabe? Dízimo e oferta são culto a Deus. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela tua fidelidade. Querido, nós estamos com um compromisso muito, muito importante a ser honrado. E eu peço a sua ajuda em oração. Nos ajude em oração. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio. Sabe, eu estava conversando com os tesoureiros e a nossa igreja, ela tão simples, tão humilde, mas Deus tem feito tantas coisas. E um pastor chegou para mim e falou assim: poxa, pastor Tadeu, a nossa igreja é tão pequena, tão simples, um povo tão simples, mas aquilo, tudo que a igreja tem conquistado, que Deus tem posto na mão da igreja, e o nome disso é fidelidade. Lealdade. Muito obrigado pela tua lealdade, pela tua fidelidade ao ministério Nova Jerusalém na Taquara. Eu sou grato a Deus pela tua vida, pelo teu esforço, mas eu peço um esforço a mais. Nos ajude, querido. Tá aí os dados bancários da igreja, é só você clicar no comentário, Banco Santander. Não esqueça de ofertar, não esqueça de dizimar, nos ajude a honrar o nome do Senhor. E agora nós vamos orar não só pela bolsa apostólica da nossa igreja, mas também pela de todas as igrejas, todas. Quando eu falo todas, são todas, queridos. Todas mesmo. A Batista, a Assembleia, a Universal, Metodista, a Nova Vida, a Pentecostal, Presbiteriana, todas as igrejas. As comunidades, né? Comunidade Zoe, Comunidade Zona Sul, todas as igrejas. Porque Deus conta conosco para que a igreja do Senhor se torne uma igreja relevante nessa geração. E uma igreja relevante é uma igreja que tem raiz. Uma igreja relevante é uma igreja que tem raiz. Uma igreja relevante é uma igreja que tem raiz. Senhor, muito obrigado pela bolsa apostólica, pela vida dos teus filhos. E agora nós abençoamos esse período, Senhor. Tu sabes da nossa necessidade, assim como a necessidade de todas as igrejas. Tu sabes que temos que nos posicionar ainda nesse mês, mediante uma determinada situação. Mas Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que supre todas as coisas. Ajuda, Senhor Jesus, administra aquilo que o Senhor coloca na mão da igreja. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Levanta ajudadores, levanta cooperadores. Abençoa, Senhor, a Tua obra. Assim como o Senhor tem abençoado o nosso ministério, que o Senhor abençoe de todos os ministérios. Uma unção administrativa a todos os ministros e ministras da obra do Senhor. Jogamos por terra toda dificuldade, todo o espírito, ó Pai, contrário, seja destruído em nome de Jesus. E que o Senhor libere uma bênção de liberalidade. Senhor, uma bênção de liberalidade, ó Pai. Abençoa a dispensa, abençoa a vida financeira da Tua igreja. Não deixa faltar nada. Que toda dúvida seja destruída e que no lugar da dúvida seja posta a certeza de que Deus vai suprir todas as coisas, em todas as áreas da vida da igreja. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, querido. Que você tenha uma noite abençoada. Nós já estamos finalizando e que a luz de Cristo continue brilhando intensamente sobre a tua vida. E eu peço algo para você hoje. Quando você for dormir, não esqueça de orar. E que a tua oração seja: Senhor, me ajude a criar raiz. Coloca pessoas certas do meu lado, que me ajudem a aprofundar raízes. Pessoas certas, queridos, não vão falar o que você quer ouvir. Pessoas certas vão falar o que você precisa ouvir.
Às vezes vão te dar um apertão assim, ó. Mas esse apertão vai te fazer dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que você tenha uma noite de paz, uma noite de sucesso e que a luz de Cristo continue brilhando sobre a tua vida todos os dias e toda a sua família seja apossada pela glória de Deus, hein? Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, Jesus, e que toda a família, toda a igreja, toda a casa possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E a igreja que crê nessa palavra, em nome de Jesus, diz amém. Fique em paz e Deus te abençoe. Domingo, culto de celebração presencial. Vamos todos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Domingo e sábado, hein? Batalha espiritual. Deus é maior na tua vida. Se inscreva. Só temos 6 vagas, hein? Só temos 6 vagas. Se inscreve logo, hein, querido? Se inscreve logo, vem com a gente. Fique em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.